Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2025. A guerra às drogas travada entre o Estado e as facções ganha um novo e dramático capítulo, em mais um episódio destinado a ecoar na eternidade da história humana. Desde as primeiras horas da madrugada, o som das sirenes rasgava o silêncio em uma das maiores comunidades cariocas. Estava em andamento a Operação Contenção. Blindados subiam os morros, helicópteros sobrevoavam os céus, drones cortavam as nuvens, enquanto barricadas de fogo eram erguidas pelos membros do Comando Vermelho, uma das maiores facções do Brasil. Os becos e vielas do Complexo da Penha se transformaram em um feroz campo de batalha, onde moradores, encurralados dentro de casa, testemunharam cenas de pânico e desespero durante os combates urbanos. Em um movimento de retaliação, algumas vias expressas da cidade, como a Avenida Brasil e a linha amarela, também foram bloqueadas. E ônibus foram usados como barreiras, parando o transporte público em diversos pontos. O estopim para a mega operação se insere em um redemoinho de eventos violentos que marcaram os últimos dias de outubro, com a guerra entre facções cariocas e o avanço de lideranças do Comando Vermelho, que, segundo investigações, estavam instaladas nos complexos e utilizavam as comunidades como base de operações para a distribuição de armas e drogas em todo o estado. Segundo relatos, a polícia carioca planejou a ação por mais de 60 dias e o cerco envolveu unidades de elite do BOPE, da CORE e da Polícia Civil em um efetivo com mais de 2.500 homens. Já no primeiro contato, as equipes foram recebidas a tiros, abrindo um confronto imediato e um tiroteio que se espalhou por um raio de quilômetros em meio ao labirinto de becos e vielas. A resposta dos faccionados foi intensa. Homens armados reagiram com fuzis e granadas. Drones foram utilizados para lançar explosivos e dezenas de barricadas foram erguidas em chamas. É isso, vambora! Vai dar tudo. Aí esses cachorros fizeram, Moradores relataram a sensação de estarem presos entre dois exércitos. As forças de segurança utilizaram helicópteros, que possibilitou pontos de tiro táticos e estratégicos, enquanto blindados avançavam lentamente pelas ruas estreitas. O som dos disparos não cessava. As imagens capturadas por jornalistas e moradores mostravam colunas de fumaça subindo, explosões em sequência e o medo diluído na população carioca. Muito fogo. Meu Deus. Gente, olha isso, gente. Ai, bomba. Até o início da noite, o balanço oficial apontava 64 mortos, entre eles 4 agentes de segurança, sendo 2 policiais civis e 2 integrantes do BOPE. Entretanto, ao raiar da luz do dia em 29 de outubro, mais de 70 corpos foram encontrados em zona de mata, na rota de fuga dos faccionados entre o Complexo da Penha e do Alemão. Imagens capturaram fragmentos do combate nessa zona de mata, onde ninguém sabe de fato como as ocorrências se desenrolaram. Mais de 100 pessoas foram presas, dezenas de fuzis e pistolas apreendidos, além de granadas, toneladas de entorpecentes e veículos usados como barricadas. A operação foi classificada pelas autoridades como a mais letal da história do Rio de Janeiro.
Nas comunidades, a rotina virou caos. Escolas suspenderam as aulas, unidades de saúde fecharam as portas e famílias inteiras foram obrigadas a se abrigar em locais improvisados. Enquanto o governo estadual comemorava o que chamou de um duro golpe contra o crime organizado, organizações civis denunciavam o alto número de mortos e pediam explicações sobre o uso excessivo da força. O debate reacendeu antigas feridas da sociedade brasileira: a desigualdade, o abandono das favelas, a militarização da segurança pública e a ausência de políticas que realmente transformem essas comunidades. O Estado entra, atira, prende e sai, mas os moradores continuam ali entre o fogo cruzado e a incerteza. O impacto foi nacional. As imagens correram o mundo. Canais internacionais transmitiram o caos, comparando o cenário do Rio de Janeiro às zonas de guerra. E essa guerra urbana brasileira expôs uma ferida que há muito tempo sangra sem solução e nos faz lembrar que a mais dura realidade brasileira é que essa já não é uma tragédia restrita ao Rio de Janeiro. As garras das facções se estenderam pelos 4 cantos desse imenso continente chamado Brasil, infiltrando-se nas capitais, nas periferias e até no interior do país. Hoje, todas as grandes cidades sentem o peso do crime organizado, suas consequências, sua violência, sua influência silenciosa sobre o cotidiano e até sobre a política. E diante desse cenário, em que a venda de entorpecentes continua sendo o motor financeiro de boa parte dessas organizações, surge uma pergunta que ecoa como um grito de desespero e reflexão. Será que a nossa geração ainda vai testemunhar a vitória do Estado na guerra contra as drogas? E essa é uma das perguntas mais profundas e mais dolorosas do nosso tempo. Enquanto há um debate público válido sobre a necessidade de endurecer as leis contra o crime, parece que uma das essências do problema é propositalmente deixado de lado. A chamada guerra contra as drogas, iniciada oficialmente nos anos 70, já atravessou gerações e fronteiras. Décadas depois, o saldo é devastador. Milhões de mortos, famílias destruídas, prisões superlotadas e comunidades inteiras transformadas em zonas de guerra. O tráfico se adapta, se moderniza e sobrevive, porque ele é, antes de tudo, um reflexo sombrio das desigualdades e da demanda. Enquanto houver miséria, exclusão, corrupção e a busca incessante por lucro fácil, haverá quem produza, transporte e venda drogas. E enquanto houver dor, solidão, ansiedade e falta de sentido, haverá quem consuma. Por isso, talvez a sociedade não vença essa guerra. Ao menos não do jeito que os governos tentam há meio século, com tanques, helicópteros, pólvora e sangue. Nenhum fuzil conseguirá matar uma necessidade social e nenhuma operação policial resolverá o vazio existencial que leva alguém ao vício e que, por sua vez, financia as organizações criminosas. Tenha certeza, a vitória verdadeira, se um dia vier, não será militar. Ela será cultural, social e humana. E virá quando o problema das drogas deixar de ser tratado como caso de polícia e passar a ser tratado como questão de saúde, de educação e de dignidade humana. Mas até lá, o campo de batalha continua sendo o morro e as favelas brasileiras. E quem mais morre nessa guerra, como sempre, não são os generais no topo das organizações. Acho que vem merda por aí, irmão. Solta no meio deles mais, ó, por eles. Vai do outro lado da rua. Sumindo já. Aí, Igor.